aí, pessoal, tudo bem com vocês? Rapaziada, vamos iniciar os nossos trabalhos nesta quarta-feira falando sobre a rodada de ontem da NBA. Ontem tivemos uma rodada curta, né? Foram apenas 3 jogos, mas eu vou te falar uma coisa, foram 3 jogos simplesmente absurdos. Eu me arrisco a dizer que dos 3 jogos de ontem, 2 entram numa lista de melhores jogos da temporada. Pelo menos 2 dos jogos de ontem entram nessa lista de melhores jogos da temporada até aqui. Foi realmente uma rodada muito legal, muito legal. E, cara, vai ser muito bom falar sobre os jogos de ontem, porque só teve jogão, né? Às vezes, e aí, né, o drama do criador de conteúdo. Às vezes eu tenho que, sabe, fazer um esforço homérico para fazer um jogo parecer mais interessante. Porque não tem como, eu tenho que vender meu peixe. Né? Se eu tô falando de um jogo, eu quero que o jogo pareça interessante. Então, às vezes, eu tenho que fazer um puta esforço para deixar o jogo interessante, né? Para fazer uma análise boa, mesmo quando o jogo é ruim. Só que quando o jogo é bom, né? E foi o caso da rodada de ontem, onde todos os jogos foram bons, aí é tchutchuca demais, aí é delícia. Aí é delícia fazer o resumo da rodada. Então, ó, só vou pedir pra você deixar o like, né, que é muito importante, e se você não for inscrito, se inscreve no canal. E bora começar, porque eu quero falar sobre todos esses jogos maravilhosos, jogos tchutchucas, jogos incríveis. Já vou começar com uma das maiores viradas dos últimos anos na NBA, que foi a virada que aconteceu no jogo entre Phoenix Suns e Sacramento Kings. O Phoenix Suns chegou a perder por 22 pontos, faltando 8:22 para acabar o jogo. Faltando 8:22 para acabar, o Phoenix estava perdendo por 22 pontos. E mesmo com essa desvantagem enorme, o Phoenix venceu a partida por 119-117. Deixa eu contar a história do jogo para vocês. O jogo começou com o Grayson Allen matando uma bola de 3 e colocando o Phoenix Suns na frente. E essa foi a única vez que o Phoenix Suns liderou o jogo até os últimos segundos. Essa foi a única vez. Depois dessa bola de 3 do Grayson Allen, o Kings conseguiu responder, né? Colocou uma run de 11-4, assumiu a liderança do jogo e fechou a parcial vencendo por 39-27. No segundo quarto, o Kings conseguiu abrir uma boa vantagem graças aos 10 pontos que o Sasha Vezenkov marcou saindo do banco, né? O Vezenkov, que tem jogado bem, né? Uma ótima contratação do Kings, inclusive. Ele entrou bem, né? Teve um grande impacto. Kings conseguiu abrir uma boa vantagem e foi pro intervalo vencendo por 17. Vencendo por 17 pontos. No terceiro quarto, o Sacramento chegou a abrir 20 de vantagem, só que com uma run de 12-4 ali no finalzinho, o Phoenix Suns conseguiu cortar para 12 pontos indo para o quarto período. Só que no começo do quarto período, o Kings já sapecou uma outra run, dessa vez de 13-3, e abriu 22 pontos, faltando 8:22. E foi aí, a partir daí, que a remontada histórica do Phoenix Suns começou. O Grayson Allen, o Eric Gordon e o Kevin Durant começaram a matar a bola de 3 de forma desenfreada. Desenfreada. Toda hora. Plou, bola de 3. Plou, bola de 3. Plou, bola de 3. E aí, os 3 conseguiram liderar uma run de 23-4. 23-4. Que colocou o Phoenix Suns na liderança, né? O Eric Gordon empatou com uma bola de 3 e faltando 45 segundos o Kevin Durant virou o jogo ali no lance livre. O De'Aaron Fox até chegou a empatar o jogo, só que o Durant, de novo no lance livre, recolocou o Phoenix Suns na frente e acabou com o jogo. E liderou uma das viradas mais incríveis que eu já vi. O número interessante
e que torna essa virada ainda mais surreal é o seguinte: os times da NBA tinham 1.244 derrotas quando entraram no quarto período, né, quando chegaram ali no quarto período, perdendo por 22 pontos. Desde 2020, desde a bolha de 2020. Desde a bolha de 2020, os times tinham 1.244 derrotas quando perderam, né, por 22 pontos no último quarto. Ontem, o Phoenix Suns conseguiu a única virada. Surreal, né? Surreal o que o Phoenix Suns fez. 22ª vitória do Phoenix Suns. E a esperança é de que essa vitória meio que mude os rumos da temporada do Suns. Porque a temporada do Suns, ela é uma temporada caótica. É uma temporada caótica, cheia de altos e baixos, muitas vezes mais baixos do que altos, né? A verdade é essa. Só que essa vitória, ela pode mudar as coisas. Porque era um jogo que estava morto. O jogo estava morto. E o Suns, com o perdão do trocadilho, né? O Suns ressurgiu como uma fênix. Ressurgiu como uma fênix. E conseguiu a vitória. Então, a esperança do torcedor do Phoenix é de que essa vitória, que essa virada surreal, mude um pouco os rumos da temporada e coloque o Phoenix Suns no caminho certo. Foi realmente uma virada heróica, foi um jogo heróico, né? O Grayson Allen merece muitos elogios, 29 pontos, 9 bolas de 3, jogou muito, mas o grande nome, o grande rosto dessa virada é o Kevin Durant. O que foi o quarto período do Kevin Durant, meus amigos? Como ele é clutch. Como ele é decisivo. Impressionante o que ele fez. 27 pontos na partida e foi o cara dessa virada histórica do Phoenix Suns. A maior virada da temporada, sem a menor sombra de dúvidas, e uma das maiores viradas nos últimos anos. Que jogo do Durant, que virada do Phoenix Suns e que pipocada do Sacramento Kings, hein? Agora, falando sobre o Kings, inaceitável você tomar uma virada dessa. Desculpa, faltando 8 minutos para acabar, você ganhando por 22 pontos, você tendo 22 pontos de vantagem e você tomar a virada, é inaceitável. É inaceitável. E aí não adianta o Mike Brown chegar na entrevista coletiva com o laptopzinho e ficar mostrando o lance de arbitragem. A arbitragem não teve nada a ver com o resultado de ontem. Nada a ver. O Kings tomou a virada por incompetência. E por incompetência do próprio Mike Brown. E me dói muito criticar o Mike Brown, porque eu adoro o Mike Brown. Acho ele um puta de um treinador. Mas ontem ele vacilou. Não existe você ser cozinhado pelo Kevin Durant no quarto período e não pedir um timeout para esfriar o jogo. Isso não existe. Ah não, Luiz, mas ele não queria perder o timeout pro final do jogo. Foda-se. Você tá tomando um apavoro do Durant, você tá vendo o seu time derreter e você não pede timeout? Desculpa, incompetência. Ontem faltou competência pro Mike Brown, que, repito, é um treinador muito bom. Muito bom. É o atual Coach of the Year. Temporada passada levou o Coach of the Year. Só que ontem ele vacilou. Ele vacilou e muito. E o Kings tem vacilado nessa temporada. Não foi a primeira vez que o Kings perdeu um jogo ganho. Claro que nenhuma outra vez tomou uma virada dessa, né? Mas não foi a primeira vez. O Kings precisa fechar os jogos de uma forma melhor. E um detalhe que é muito importante, né? Quase que eu me esqueci de ressaltar isso. O Kings tomou essa virada contra um time que nessa temporada tem o pior quarto período da NBA. O Phoenix Suns, nessa temporada, é o pior time da NBA em quarto período. E o Kings tomou a virada. Então, assim, muito maneiro a história da virada do Suns. Uma narrativa fantástica, uma história fantástica. Eu, como fã, né, de histórias, como admirador de grandes histórias, adorei ver o Phoenix Suns virando o jogo de ontem. Mas o Kings não poderia deixar isso acontecer. Não poderia deixar.
tá? Mas aconteceu, grande vitória do Phoenix Suns, grande virada do Phoenix Suns, e tomara que a partir desse jogo, depois dessa virada, as coisas melhorem lá no Arizona. Seguindo o vídeo, falar sobre outro jogaço, né, que foi Clippers e Oklahoma. Esse aqui foi o jogo que fechou a rodada de ontem e fechou com chave de ouro, né? O Clippers venceu por 128-117, graças a ela. Lei do ex. A lei do ex ontem apareceu, fez a diferença, né? E o Clippers bateu o Oklahoma, que vinha de back-to-back, mas que mesmo cansado conseguiu fazer um bom jogo, né? Conseguiu buscar o placar ali no final da partida. Ó, o Clippers começou muito bem o jogo, né? Conseguiu abrir 7 pontos de vantagem ali nos primeiros minutos. O Thunder conseguiu reagir, né? E até virou o jogo ainda no primeiro quarto. Só que com uma run de 8-0 no final, o Clippers conseguiu vencer a parcial por 35-30. No segundo quarto, o Clippers sustentou bem a sua liderança, apesar do Oklahoma ter ameaçado, né, uma reação. O Clippers foi muito bem, né, em quebrar o ritmo do Thunder com bolas de 3 pontuais e fechou o primeiro tempo, vencendo por 65-61. Nos primeiros 5 minutos do terceiro quarto, o Clippers abriu 11, né, graças a boas bolas do Kawhi e do Paul George. O Thunder conseguiu reagir com uma run de 9-0, mas depois de um timeout pedido pelo Tyronn Lue, o Clippers voltou a dominar o jogo e foi para o quarto período com 10 pontos de vantagem. E aí foi onde o Thunder mostrou, né, muito sangue, né, mostrou muita vontade, porque assim, o time estava cansado por conta do back-to-back, é óbvio que estava cansado, mas mesmo assim conseguiu abrir o quarto período com um volume de jogo excelente e buscou o placar. Nos primeiros 6 minutos do quarto período, o Thunder conseguiu cortar a diferença para apenas 1 ponto e depois de uma bola de 3 do Jalen Williams, o time virou o jogo. O Thunder conseguiu buscar a virada, mas aí a lei do ex, né, ela que nunca falha, apareceu, né? O Paul George, que jogou no Oklahoma City Thunder e jogou bem pra caramba, inclusive, né? Jogou muita bola lá. O Paul George simplesmente colocou o jogo no bolso nos 3 minutos finais. O Paul George vinha fazendo um quarto período muito bom, né? Ele chegou nos últimos 3 minutos já tendo 7 pontos no quarto período. Ele estava jogando muito bem. Só que os 3 minutos finais dele foi uma coisa colossal. Nos últimos 3 minutos, o Paul George marcou, né, 11 pontos. 11 pontos. Se eu não me engano, foram 3 bolas de 3 matadas pelo Paul George nos últimos 3 minutos. O clutch dele foi uma coisa, cara, absurda. Absurda. Né? Ele fechou essa sequência dele ali nos últimos 3 minutos com uma roubada de bola em cima do Shai e uma dunk reversa que foi uma coisa linda. Foi uma coisa maravilhosa. Uma coisa maravilhosa, sabe? Ele liderou uma run de 14-2 na reta final, que deu a vitória pro Clippers, cara. Então, assim, o Paul George foi o cara do jogo de ontem. E ele teve um primeiro quarto ruim, viu? O primeiro quarto do Paul George não foi muito bom. Não foi muito bom. Só que o clutch dele foi uma coisa monumental e graças a ele, principalmente a ele, não só a ele, mas muito graças a ele, o Clippers venceu ontem 128-117, 26ª vitória do Clippers na temporada e o time segue muito quente. Segue quente, segue, né, subindo na tabela, rodada após rodada. O Clippers ganha posições. E se o Thunder e o Minnesota não ficarem espertos, daqui a pouquinho o Clippers assume a liderança. Daqui a pouquinho o Clippers assume a liderança, porque o time tá voando baixo. Voando baixo. Ontem foi um jogo que o Clippers controlou durante a maior parte do tempo. E quando perdeu o controle do jogo, teve, né, o Paul George aparecendo. 38 pontos,
7 rebotes, 5 assistências, 3 roubos de bola e 6 bolas de 3. Esses foram os números do Paul George no jogo de ontem. Eu sei que tem muita gente que acha o Paul George um cara superestimado. Eu já achei o Paul George um cara meio superestimado durante um tempo. Mas a real é que ele é muito craque. Ele é muito craque. E nas últimas semanas, ele é o melhor jogador do Clippers. Nessas últimas semanas, ele é o cara do Clippers. E ontem jogou demais. Claro que não foi só por conta dele que o Clippers ganhou, né? A defesa do Clippers ontem fez um trabalho excelente, principalmente em cima do Shai. Eu sei que o Shai tava cansado por conta do back-to-back e tudo. Só que, velho, foi a primeira vez na temporada que o Shai terminou um jogo com menos de 20 pontos. E ele já havia jogado back-to-backs antes. Não foi o primeiro back-to-back dele. Então a defesa do Clippers teve muito mérito no baixo volume do Shai no jogo de ontem, cara. Né, o Shai terminou o quarto período zerado. Zerado. E ele é um dos jogadores que mais pontua em quarto período na temporada. Então a defesa do Clippers ontem, aliado, né, ao desempenho fantástico do Paul George, foi o que fez o time vencer o Oklahoma, que foi sim muito guerreiro. Né, óbvio que a derrota deixou o torcedor puto. Eu fiquei puto, né? Eu queria muito a vitória, ainda mais depois do jogo ruim que o Thunder fez contra o Lakers. Mas a molecada ontem mostrou muita garra, velho. Você buscar um jogo desse, né, encarando o Clippers, mostra muito do porquê que o Thunder é visto por muitos como o time do futuro na NBA. É um time muito talentoso e é um time que tem muita vontade. É um time que tem muita vontade. É óbvio que tem que ficar chateado com a derrota, não pode ficar satisfeito com, pelo menos a gente buscou o placar. Não pode ficar satisfeito com isso. Mas é algo que tem que ser elogiado. É algo que tem que ser elogiado. Poucos times iriam conseguir buscar o placar no jogo de ontem como o Thunder fez. Poucos times. Então, molecada merece elogio, mas o Thunder desperdiçou aí uma boa chance de assumir a liderança do Oeste, né? Principalmente contra o Lakers. Contra o Clippers era um jogo que o Thunder poderia perder, porque o Thunder não entrou ontem como favorito. Agora, contra o Lakers, o Thunder tinha que ter ganhado. Tinha que ter ganhado, até porque a sequência agora do Thunder é complicada, né? Ontem pegou o Clippers, vai pegar o Jazz, pega a Minnesota. Então, assim, Thunder, nessa viagem aí para Los Angeles, perdeu a chance de assumir a liderança do Oeste. Vamos ver como é que o time joga nas próximas partidas, né? E para fechar o vídeo, rapaziada, falar sobre o grande duelo de ontem, né, entre Sixers e Denver Nuggets, né? Esse duelo que colocou frente a frente os dois melhores pivôs da NBA atual e os dois últimos MVPs, Joel Embiid e Nikola Jokic. Foi um puta de um jogo, só que nesse vídeo eu não vou me aprofundar tanto no jogo, porque eu já publiquei a análise, tá? Então se você quiser uma análise aprofundada do confronto, tem vídeo no canal, mas é óbvio que eu não vou deixar de comentar sobre um dos melhores jogos que tivemos na temporada. Eu cravo que o primeiro tempo desses Sixers e Nuggets foi o melhor primeiro tempo de toda a temporada. Foi o melhor primeiro tempo, né? Foi um primeiro tempo que teve tudo que a gente queria. Teve Embiid e Jokic impactando pra caramba, né? O Embiid foi pro intervalo com 23 pontos e 7 assistências. O Jokic foi com 15 pontos e 8 rebotes pro intervalo, né? Os dois jogaram pra caramba. Os coadjuvantes apareceram super bem. Tyrese Maxey, Jamal Murray, Michael Porter Jr. Os caras jogaram pra caramba. Foi um primeiro tempo muito movimentado, né? As duas equipes marcaram 78 pontos, né? O primeiro tempo terminou empatado 78-78, então foi um primeiro tempasso. O segundo tempo não foi tão bom como foi o primeiro, mas foi um segundo tempo muito interessante, né? No terceiro quarto, o Sixers abriu
assumindo a liderança, né, com o Embiid muito bem ali explorando as dobras da defesa do Denver e com o perímetro do Sixers bem, o Philadelphia chegou a abrir 7 pontos de vantagem, só que nos últimos 5 minutos o Nikola Jokic liderou uma run de 15-2, que fez o Denver ir para o quarto período vencendo por 5. Só que no quarto período o atual MVP brilhou, né? O Joel Embiid, ele simplesmente colocou o jogo no bolso no quarto período, né? Ele engatou uma sequência ali no quarto período que foi uma coisa... Foi uma coisa linda. Foi uma coisa linda, né? Ele meteu um Eurostep na transição, que foi uma coisa pornográfica, aquele Eurostep dele. Depois, ele conseguiu uma and one em cima do Aaron Gordon. Matou uma bola de 3 na cara do Jokic. E conseguiu mais um lindo arremesso no mid-range em cima do Aaron Gordon, que é um dos melhores defensores da NBA, na minha opinião. Essa sequência dele colocou os Sixers 10 pontos na frente, faltando poucos minutos para acabar o jogo. E aí, quem, né, garantiu a vitória para os Sixers foi a defesa. A defesa dos Sixers fechou muito bem o jogo e o time garantiu a sua 26ª vitória na temporada e o Denver sofreu sua 14ª derrota. Destaques da partida, os dois grandes protagonistas, né? Embiid e Jokic. Embiid terminou com 41 pontos, 7 rebotes e 10 assistências, 18º jogo seguido do Embiid, marcando pelo menos 30 pontos. Já o Jokic terminou com 25 pontos, 19 rebotes, sendo 11 ofensivos. Esse foi o career high do Jokic em rebotes ofensivos, cara. Então, assim, os dois brilharam, os coadjuvantes também apareceram bem, né? Tyrese Maxey terminou com 25 pontos, né? Michael Porter Jr. terminou com 20, Jamal Murray terminou com duplo-duplo de pontos e assistências, sabe? Foi um jogo maravilhoso. Tobias Harris, 24 pontos, muito eficiente. Então, foi um jogaço e eu recomendo que você, primeiro, assista a análise que eu fiz do jogo e, segundo, recomendo muito que você assista ao tape desse jogo, porque foi muito legal. Foi muito legal. Valeu super a pena acompanhar. Mas é isso, gente. Esses foram os jogos de ontem. 3 jogaços. E que rodada, velho. Que rodada. Que tesão foi ver os jogos de ontem. Foi um tesão, cara. Assistir comendo uma boa pizza, né, uma boa pizza de calabresa, inclusive sobrou, tá na geladeira. Daqui a pouco eu vou amassar os pedaços que sobraram. E que rodada gostosinha. Que rodada gostosinha. Bom, se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve, compartilhe, mande para os seus amigos. Não se esqueça de dar uma olhadinha no primeiro comentário fixado, que vai ter um link que vai te oferecer o NBA League Pass com desconto e com período de teste grátis. O League Pass é a melhor plataforma de streaming de jogos da liga, então você que não tem um League Pass tá vacilando, vale muito a pena assinar, porque aí você não perde nenhum jogo, e usando esse link que eu vou deixar no comentário fixado, você consegue, além de um desconto, além de um período de 7 dias grátis para testar, você ainda ajuda o canal, então dá essa moralzinha, e é isso, né, nos vemos no decorrer do dia com mais conteúdo, grande abraço, e até a próxima, tchau, tchau.